E aí, pessoal, será que chove? Desde domingo, quando a gente teve uma mudança aí repentina nas condições atmosféricas, né, no final da tarde, essa pergunta tem sido feita diversas vezes, né? Aquela previsão para domingo de chuva, ela não aparecia ali na metade da semana. Quando a gente foi chegando mais para o final de semana, essa previsão começou a aparecer, né? E aí a gente teve realmente uma alteração, né? A chegada de ventos, né? Um sistema atmosférico que foi intenso em termos de ventos, porém pouca precipitação. E essa situação ela acabou alterando bastante as previsões que a gente tinha para essa semana. Todos vão lembrar, né, que a gente tinha aí na semana passada uma previsão de um bloqueio atmosférico, né, aquele veranico que estava estabelecido com algumas condições de temperatura acima da média. Isso continua, né, a gente continua com essa condição mais seca, mas também com a possibilidade agora de formação de alguns sistemas de precipitação. Então, nós temos aí a previsão de chuva para hoje, né? Depois a gente vai ver alguns detalhes. E isso está sendo gerado por essa condição. A gente precisa olhar sempre para uma visão maior, né? Porque às vezes a gente só olhar aqui para Marechal, a gente não entende o porquê que isso está acontecendo. Mas aqui a gente pode perceber, ó, que lá no meio do oceano existe uma frente fria, que é um sistema que já passou, aquela frente fria que está no oceano, e a gente tem aqui a instabilidade, esse raio aqui de nuvens, que está ligado à frente fria que está se deslocando lá no oceano, tá? Então, a possibilidade de chuva que nós temos hoje é que esses ventos, né, essas nuvens que estão aqui na nossa região, vindo da Amazônia, elas vão se direcionar para esse centro de baixa que está lá no oceano. Só que quando a gente olha assim, parece que tem bastante nuvens, mas olhando aqui pelo infravermelho, o que a gente vai perceber? Que essas nuvens, elas são nuvens baixas, não são nuvens com muita profundidade na atmosfera, né? Então, elas vão ter a condição de chuva, porém, não é muito intensa. Então, por isso que a gente vai ver aí uma diferença nos modelos. Se você for olhar ou pelo CPTEC, ou pelo Foreca, ou pelo CIMEPAR, por exemplo, você vai perceber que existem diferenças muito grandes na quantidade, no horário, né, da precipitação, principalmente entre hoje e amanhã. Então, essa é uma condição que, daí sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, é uma condição comum para esses meses de transição, como o mês de maio, né? Então, eu gostaria de mostrar para vocês um climograma que foi feito por um aluno meu. Na semana passada, eu ensinei na aula de climatologia para o ensino de geografia a elaboração de gráficos que a gente chama de climogramas, né? Nesses climogramas, a gente vai ter os dados de precipitação e de temperatura médios para uma determinada estação meteorológica. No caso, nós temos a nossa estação meteorológica que funciona desde 2009. Então, os meninos baixaram os dados da estação na série histórica e fizeram a média de todos os janeiros, fevereiros e assim, consequentemente, até dezembro, tanto da chuva quanto da temperatura, e aí eles elaboraram esses climogramas, tá? Então, aqui a gente pode perceber que de 2009 a 2024, a média de chuva em janeiro, ela chega praticamente a 200 milímetros, e depois, a partir de fevereiro, começa a reduzir. Porém, em maio, existe um certo aumento repentino da precipitação. Só que também, se a gente for ver em termos de desvio padrão, maio é um dos meses que mais vai ter desvio padrão, um desvio padrão maior. Então, você vai ter maios que são muito chuvosos e maios que são bastante secos. Mas, de forma geral, maio é um mês que a gente tem precipitação. Porém, essa precipitação, ela normalmente é acompanhada com ventos, com tempestades, né? Por quê? Porque é um mês de transição, em que a gente vai ter ainda condições do verão atuando na nossa região, mas também sistemas que vão estar chegando mais frequentemente,
no inverno, que são as frentes frias, né? As frentes frias, elas atuam no Brasil o ano inteiro, só que elas têm um deslocamento no local que elas atuam. Então, no verão, elas atuam mais no sul, elas ficam mais restritas ao sul da América do Sul, e no inverno elas podem chegar até latitudes bem baixas, como próximo da Bahia, né, no litoral sul da Bahia, ou até chegando em algumas latitudes menores ainda próximas do Equador. Então, por isso, por esse momento, né, em que maio a gente tem esse momento de transição entre o verão e o inverno de forma bem mais marcada, né, é que a gente tem também eventos mais extremos, mais intensos de precipitação, mas também é um mês com uma grande dificuldade de se fazer uma previsão do tempo, exatamente porque a gente tem esses sistemas atuando de forma bastante diferenciada, e aí o modelo ele precisa incorporar, né, da forma como ele roda, esses sistemas que estão atuando. Então, ora você tem sistemas mais do verão atuando, ora sistemas mais do inverno, né? E outro mês que tem essa condição aqui é o mês de outubro. Então, o mês de outubro a gente vai perceber que é o mês mais chuvoso de Marechal, é mais do que janeiro. Janeiro, na maioria das regiões do Brasil, a gente tem os climogramas assim que vão aparecer chuvas no verão, né? Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, depois cai no inverno, né? Quanto mais para o Brasil central, ali, Mato Grosso, Goiás, menor é a chuva no inverno e maior é a chuva no verão, maior é essa diferença. Quanto mais para o sul, mais parecida é a precipitação em todos os meses. Em Marechal, nós estamos num chamado clima de transição. A gente não está nem no núcleo do clima subtropical, que fica no sul do Brasil, e nem no clima tropical, que fica na região central, né? Mas nós estamos numa transição entre esses dois climas. Então aqui também, na nossa região aqui, é muito difícil também a previsão, ela tem esse complicador, né? Porque ele tem a gente está nesse clima de transição. Então, queria também aproveitar aqui para a gente ver os principais, a chuva no geral, essa imagem ficou um pouco pequena, mas a gente pode verificar assim que no Brasil a gente tem uma mudança muito grande, né, da precipitação, e no inverno, né, em julho, aqui a gente tem uma faixa bem azul clarinha aqui em cima do Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e no restante do Brasil aqui é branco, né, com precipitação abaixo de 100 milímetros por mês, enquanto que no verão, em janeiro, a gente tem uma condição mais distribuída de chuva por todo o Brasil. E Marechal, então, está nessa zona de transição entre um clima mais chuvoso no verão e seco no inverno, e um clima com chuvas bem distribuídas durante o ano todo. Então, pelo climograma que a gente viu ali de Marechal, né, a gente não está naquele clima, nenhum dos tipos típicos, né, mas sim numa zona de transição. E isso dificulta um pouco mais a nossa previsão também. Então, por isso que, se a gente for verificar aqui a previsão que o Instituto Nacional de Meteorologia traz para essa semana, olha, é de 20 de maio até 27 de maio, o que a gente vai perceber? Que existe uma possibilidade maior de precipitação aqui para o sul, mas vejam que não é uma quantidade muito grande de milímetros, tá? Aqui, olha, é uma quantidade baixa, e a gente pode dizer assim que por esse mapa aqui, até Santa Helena, mais ou menos, a gente teria precipitação, e aqui para nossa região a gente já não tem. Então, o modelo aqui do Instituto Nacional de Meteorologia prevê essa condição de um tempo seco no Brasil central aqui e chuvoso nas margens, né? Muito mais chuvoso aqui no norte, em algumas partes do nordeste e no sul. O CPTEC, ele também vai trazer essa condição. Olha, isso daqui é para hoje, né? Então a gente tem uma condição assim de ontem para hoje, né? Uma previsão de chuvas mais tempestades nessa região que a gente viu na imagem de satélite anteriormente, que está com nebulosidade, né? Para 48 horas a gente percebe que
as tempestades para a nossa região vão reduzir, mas existe um nível, né, um nível 1 aqui de possibilidades de tempestades para hoje e amanhã. E a chuva, né, também, a quantidade de chuva, ela tende a ser pequena aqui para a nossa região, né, e vai estar mais concentrada entre hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira. Então, também aumentando ali as tempestades, né, e as chuvas entre hoje e amanhã. E é isso que a gente percebe nos modelos de previsão, aqui nos valores de precipitação. Então, veja que aqui no CPTEC a gente tem uma previsão entre hoje e amanhã, a partir aí próximo da meia-noite, uma quantidade maior de precipitação, porém a quantidade de milímetros é muito baixa, ela não chega a dar 10 milímetros na soma total do previsto por hora, né? E isso também se reflete aqui na possibilidade de chuva, que temos então para hoje, pelo CPTEC, 0%, quinta 33% e na sexta 95%. Nos outros institutos, como o CIMEPAR, por exemplo, hoje nós já temos 98% para a quantidade de 13 milímetros. E amanhã nós vamos ter 67% para 1 milímetro. Então veja que os dois institutos ali, o CPTEC do INPE e o CIMEPAR, eles vão divergir tanto, principalmente no dia, né? O CIMEPAR prevê uma maior chuva hoje, o CPTEC na sexta, mas a quantidade de milímetros para os dois ela é baixa. Então o que a gente tem que pensar aí para essa semana, né? Nós estamos então localizados em um clima de transição. Então a gente percebe ali pelos modelos que mostram o Brasil inteiro que daqui para o norte, né, a gente vai ter um tempo seco. Daqui para o sul, um pouquinho de chuva. Marechal está no meio entre esses dois centros aqui. Então por isso que a previsão para nós ela está bastante complicada nesses dias, tá? Então nós podemos ter ou não, né? Assim como a gente às vezes brinca um pouco com relação à previsão, né? A gente pode ter essa precipitação ou não, e realmente a gente está num período de baixa assertividade, especificamente por estarmos nessa zona de transição. Então, essa é a mensagem para essa semana, né? Então, que a gente fique atento realmente, que esses modelos também estão mudando a toda hora, por isso que eu nem vou passar outros, porque vocês vão ver que cada um que vocês forem vendo vai ter uma certa divergência de um modelo com o outro, mas a explicação, então, para isso tem dois motivos. A gente está numa zona de transição climática e estamos num período de transição também entre o verão e o inverno. Então, isso é o que está causando essa discrepância entre os modelos, entre os sistemas de previsão e também esse período de maior instabilidade que nós temos agora, alternando, né, de períodos mais quentes para eventos de vento, eventos de possíveis tempestades que possam acontecer, que já é algo assim característico do mês de maio para a nossa região. Na próxima semana, então, a gente vai poder conversar de novo sobre como que correu essa semana e vamos, na próxima semana, tratar sobre um tema que também é importante nesse cenário que nós estamos vivendo, que é a questão dos aumentos das temperaturas, né? Então, nós estamos passando por períodos em que as temperaturas estão de 3 a 5 graus acima da média, e na semana que vem vou tratar um pouco sobre esse assunto com vocês também. Então, fiquem bem e a gente se vê na próxima semana.